Olá pessoal, meu nome é Paulo José Marques de Souza, eu sou aluno do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física e irei falar sobre o momento do dipolo magnético na disciplina de eletromagnetismo do professor Dr. Samuel Albuquerque. Bom pessoal, como vou falar sobre o momento do dipolo magnético, um dos elementos importantíssimos nesse desenvolvimento seria a densidade de corrente. E a densidade de corrente, eu coloquei aqui para ilustrar alguns condutores, mas o condutor é independente, ele pode ter formato cilíndrico ou formato de uma caixinha mesmo, não tem problema nenhum. Onde aqui as cargas tendem a se deslocar, em movimento uniforme, velocidade constante. Lembrando que densidade de corrente ela está relacionada à velocidade dos transportes de carga que atravessam um determinado condutor em um determinado tempo também. É a grandeza vetorial, que depende de pontos no espaço e também depende do tempo. Então, levando em consideração aqui J, que é a densidade de corrente, ela é vetorial, os pontos x, y e z, e t, seria o tempo. No caso da minha caixinha aqui, posso representar aqui como x, aqui como z e aqui como y, por exemplo. Tá? Indo mais a fundo, a densidade de corrente ela é determinada pela densidade de carga vezes a velocidade de propagação, ou a velocidade em que essas cargas se deslocam, onde a densidade de carga é a quantidade de carga por unidade de volume. Bom, tendo essa distância x aqui na minha caixinha, eu vou botar em função de x. Com isso, a minha densidade de corrente de x seria a densidade de carga de x vezes a velocidade de x. Com isso, densidade de corrente seria igual a quantidade de carga por volume vezes o número de cargas, vezes a velocidade que essas cargas se deslocam. Bom, levando em consideração que existe uma área de secção, que aqui seria determinada por, sabe que eu tenho um comprimento x e essa área ela pode variar. Se eu fizer um produto entre esses elementos, entre os dois termos por A, por exemplo, o que vou obter seria A vezes J de x, ou densidade de corrente, que é igual a quantidade dividido pelo volume vezes o número de cargas, vezes V de x, como velocidade é constante, pode ser o meu ΔX, dividido pelo ΔT, seria espaço pelo tempo, aquele conceito do movimento uniforme que a gente encontra em Física 1. Bom, continuando, teria ΔX sobre ΔT, vezes a área também. Tendo em vista que eu posso escrever essa equação da seguinte forma, onde A seria J de x, que é igual a quantidade de carga, o volume vezes o número de cargas, vezes ΔX, vezes A, dividindo tudo isso aqui pelo tempo, posso chamar tudo isso aqui, na verdade, de ΔQ, que é a quantidade de carga existente. Com isso, A vezes J de x seria igual a ΔQ vezes 1 sobre ΔT. Com isso, A vezes ΔX vezes J de x, densidade de corrente, seria igual a ΔQ sobre ΔT, onde ΔQ sobre ΔT representa um fluxo, a intensidade da corrente, que é determinada por ΔQ sobre ΔT. Daí, A vezes J de x seria igual a I. Com isso, densidade de corrente pode ser determinada por intensidade da corrente dividido pela área. Dando continuidade, eu teria o seguinte, de uma maneira generalizada, eu poderia dizer também que, como se trata
de um fluxo, uma densidade de corrente, o I poderia ser determinado também pela integral de superfície de J vezes ds. Bom, como foi dito, a intensidade da corrente se trata de uma integral de superfície de JDS. Aqui eu descrevi uma espécie de caminho aqui para a gente poder entender. Cada unidadezinha aqui seria unidade de caminho, né, que ele vai percorrer. E N, e a unidade dele, representa o mesmo sentido, né, o mesmo vetor para cima aqui no caso que eu coloquei. Teria aqui ds é um elemento de superfície. Esse elemento de superfície é igual a normal. Pode colocar dessa forma. Tem aqui uma superfície, né, o sentido da... Tenho aqui o movimento das minhas cargas, podendo ser ela positiva ou negativa, isso não precisa ser levado em consideração. Nesse caso, pode escrever também que é dq dt, tá? Para n igual a i. O meu i também pode ser determinado por, como j é uma constante, j integral de ds. Com isso, posso dizer também da seguinte forma, que I também pode ser igual a J vezes A. Bom, o momento de dipolo, o momento de cargas em movimento, grandeza física representada por μ, né, é o elemento que eu vou representar, ela é fundamental no estudo do magnetismo da matéria. Nesse caso, daria então a definição do momento de dipolo de maneira geral para a distribuição de cargas e velocidades. Irei usar uma expressão de potencial magnético, um vetor, calculado de um ponto R, esquecendo momentaneamente o tempo. Daí eu tenho o seguinte, como A e R seria igual a μ0 sobre 4π, integral de volume de J, densidade, nós falamos agora há pouco, vezes R', dividido pelo módulo de R menos R', dv', onde J, a gente já sabe, é o vetor de densidade de corrente. Sendo assim, determinarei que serão os elementos que aparecem na equação acima, considerando uma certa região no espaço, onde há uma densidade de corrente ou corrente elétrica. Usarei também uma superfície, onde o ponto está na superfície dessa região. Se eu pegar uma região qualquer, né, essa região é uma região arbitrária, não tem problema, qualquer tipo de região. Tenho aqui para o O uma certa distância, vou chamar de R', marcado num ponto distante, né? Que a gente vai chamar ele de R. Né? Temos também uma partezinha dessa superfície, que é o meu dv, no caso dv', terá característica no caso de dx', dy' e dz', tratando de coordenadas cartesianas. Bom, analisando esse ponto, essa situação, eu tenho uma densidade de corrente elétrica, né? Usarei também a superfície, um referencial, onde um ponto está sobre a superfície dessa região. Vou ter aqui o meu ponto O. Teríamos R' como um ponto dessa distribuição. R seria um ponto qualquer no espaço. Irei então considerar somente pontos fora da região contendo correntes. dv', no caso, que aparece na expressão, será um elemento de volume localizado no ponto P'. Se a gente analisar, tem uma situação onde dv' está localizado no ponto P', que seria essa regiãozinha, essa região determinada na superfície. Bom, dando continuidade,
teremos um elemento de volume infinitesimal, né? Praticamente não existe dimensões, é algo muito, muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Em coordenadas cartesianas, como já falei, pode ser representado da forma que eu coloquei aqui, onde dv' seria dx, dy e dz. Bom, onde esses valores de dx, dy e dz, em coordenadas cartesianas, são comprimentos de lados também infinitesimal. Então, você teria uma caixinha aqui dentro, né? De modo que a gente consiga determinar uma ideia de volume. Bom, seguindo o modelo do potencial magnético de AR, né? Onde eu coloquei aqui acima, para descrever a expressão aproximada, lembrando que eu vou trabalhar sempre com aproximações, sendo assim, eu poderia considerar distâncias de tal maneira em que D seria a dimensão da minha superfície. Então, se eu colocar aqui uma situação muito pequena, pode ser que D dividido por R seria muito menor que 1, onde também R' sobre R seria um valor mas muito, muito menor mesmo que 1. Daí, eu teria representado por esse módulo de R menos R' da seguinte maneira: R menos R' seria igual a raiz quadrada, né? No caso de R ao quadrado, menos 2R vezes R' mais R' elevado ao quadrado. Bom, se a gente colocar R' em evidência, eu teria módulo de R menos R' igual a R ao quadrado, abre parênteses, 1 menos, nesse caso, 2R vezes R', eu vou dividir por R ao quadrado, aumentar o parênteses, mais R ao quadrado linha, ou R' ao quadrado, dividido por R ao quadrado. Bom, lembrando que R ao quadrado sobre R' ao quadrado sobre R ao quadrado, que é essa situação aqui, é um valor já descrito aqui, que é muito, muito menor que 1. Então, é um valor muito pequenininho. Então, eu vou considerar esse valor aqui igual a zero, já que a gente, repetindo, está trabalhando com aproximações. Certo? Então, eu tenho o módulo de R menos R' igual, nesse caso, dentro de uma raiz, o R ao quadrado sairia da raiz, eu teria R, raiz quadrada de 1 menos 2R vezes R' dividido por R ao quadrado, o que me restou da equação. Podemos escrever também essa equação na seguinte situação: usando a propriedade, eu tenho que 1 sobre R menos R' seria igual a 1 sobre R vezes a raiz quadrada de 1 menos 2R vezes R' dividido por R ao quadrado. Bom, agora até o momento a gente não usou nada de especial, nenhuma propriedade que pudesse mudar essa ideia. Mas agora a gente vai começar a trabalhar com uma situação em que a gente pode demonstrar algo de fato especial. Se a gente observar direitinho, esse valor aqui seria aproximadamente, ou um valor igual, próximo a isso aqui, de 1 sobre R, abre parênteses, 1 mais R, né? Lembrando que é uma ideia vetorial para R, vezes R' sobre R ao quadrado, seria um valor igual ou próximo de que? Baseado em que essa ideia? Se pegarmos, por exemplo, 1 sobre raiz quadrada, né? Isso aqui é uma nota, a próxima, 1 menos 2x, seriam igual, ou aproximadamente igual, a 1 sobre 1 menos x, assim sendo 1 mais x, para um x muito pequeno. Então, se a gente considera um x muito pequenininho, à medida que eu faço 1 menos 2 vezes um número pequenininho, é quase que o mesmo 1 menos x, que é igual, se eu pegar 1 e dividir por essa situação muito pequenininha, na verdade vai gerar 1 mais x. Foi essa ideia que eu coloquei aqui para descrever essa relação.
Então nós teríamos dois termos, né, nesse caso, para a R'. Deixa eu complementar aqui a ideia, né, sendo uma ideia vetorial de R, e ela é... Teríamos o seguinte: esses dois termos, em função de R, poderia ser escrito da seguinte forma: A, caso de R, seria igual a π0 dividido por 4π vezes 1 sobre R, né? Integral de volume. Integral de volume de quem? De J, que é a nossa densidade, né? Vezes R', dV'. No caso, mais, já que são dois termos, μ0 dividido por 4π, 1 sobre R ao cubo, que foi daqui, né? Fazendo produto, nós teremos essa relação, 1 sobre R ao cubo, integral de volume de R vezes R', vezes J de R', dV'. Bom, como na integral de J dV', em algum momento ela se fecha, né? A corrente ela vai se fechar, nesse caso, então eu posso considerar como zero esse resultado aqui, até aqui, considerando como zero. Trabalhando assim com aproximações, né? Não podendo esquecer que eu estou trabalhando para R' sobre R, um valor muito, muito menor que 1. Daí a minha equação ela será determinada da seguinte forma: igual a μ0 dividido por 4π integral de volume de R vezes R', J de R', dV'. Certo? Então, assim, escreverei, né, uma componente K, né, uma componente K na expressão xi, x'I, para daí a gente poder dar continuidade. Será uma expressão para, no caso, R vezes R', escalar, né, soma, no caso. Eu teria A de K em função de R, μ0 dividido por 4π, 1 sobre R ao cubo, integral de volume de xi vezes x' de jk, já que está em função de k, dV'. Bom, continuando, daí eu poderei então simetrizar a relação, pois temos então um tensor. Sendo assim, poderei escrever na forma simétrica. Então, a minha equação vai ficar da seguinte forma agora: xi jk igual a 1 meio, né, no caso, de x' de i jk mais xk ji, x' de k ji, mais 1 meio, simetrizando a ideia, x' de i jk menos x' de k ji. Bom, isso tende a zero. E essa equação aqui, essa parte que sobrou, eu posso escrever nesses termos aqui, ó, 1 meio de R', escalar J, escalar R, vou acertar aqui, minha setinha aqui não ficou muito boa. Bom, continuando. Daí o que vai sobrar para mim
seria A de R igual a μ0 sobre 4π vezes 1 sobre R elevado à terceira, abre parênteses, 1/2 da integral de volume de R, linha, J, que é a minha densidade, dV', vezes R. Essa aqui é o que a gente vai chamar de expressão formal. Vou colocar aqui, caso eu precise do auxílio dela aqui, para a gente complementar a ideia. Bom, vamos continuar. Bom, com isso aí já temos a expressão formal, né? Assim, o momento de dipolo magnético de μ pode ser escrito da seguinte forma. Próximo, tenho μ igual a 1/2 da integral de volume de R, J, R, J de R no caso, dV'. Esta seria a definição do dipolo magnético. Então, sabendo assim que a distribuição de corrente gera um momento de dipolo, daí teria a nossa ideia do momento de dipolo magnético. Pois é, pessoal, assim encerro minha apresentação. Espero ter atingido o objetivo. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.